Mas vamos lá, aproveitar que o Evandro está aí hoje, aí daqui a pouco ele vem aqui, aí vem, vou dar um recado e começa a contar, porque lá em 98, ai meu Deus do céu, então deixa eu tentar passar o máximo de conteúdo possível antes que ele suba, e a gente fica atrasado na matéria, então vamos lá. Aí vai contar daquele. Ele vai, aí ele vai contar daquele gol que ele tinha lá, que colocou gás, e que ele colocava Rafa Pet na gasolina. Eu sei contar melhor que ele essas histórias aí. Que ficava lá comando para conta daquela ponte. Aí ele ganhou, né? Aí chegou o chefe dele, ele pegou, jogou a apostila fora, que não podia estar em serviço. Quem que é essa apostila? Não sei. Ah, então vou levar lá embora. Ele, filho da puta, tal. Então, assim, se ele chegar, a história já está contada, a gente pode falar, não, Evandro, só dá um recado e. Né? Mas se ele vier, todo mundo faz, nossa, que massa, primeira vez que eu escuto isso, tal, tá? Mas vamos lá. O Duque tá aí mesmo, se ele sair lá atrás ouvindo, eu tô fudido já. Mas vamos lá. O que a gente estava vendo na última aula? Vou na parte de licitações. O que a gente chegou a trabalhar? Aquela introduçãozinha, vimos o que é a licitação, falamos dos princípios, fica de olho no princípio da adjudicação compulsória, da vinculação ao instrumento convocatório, que são os dois mais importantes, que às vezes dão um entravezinho. A gente viu os objetivos da licitação, também algo super cobrado em prova, artigo 3º, e a gente viu para quem que ela é aplicada. A gente viu que se a questão chegar para você e falar que a licitação se aplica para EPI 100, aplica também. A gente viu para quem que é aplicada a licitação. E paramos aí nessa parte, né, falamos dos objetivos, aí paramos bem nessa parte. Legal, dando sequência agora no teu material. Vamos ver quais são as fases da licitação. As fases da licitação. Só que aqui a gente vai falar da fase externa. Estamos falando, da fase externa de licitação, porque tem uma fase interna também. Só que a fase interna não importa pra gente. A fase interna, a princípio, não está no edital, e a fase interna ela é pouquinho cobrada, mesmo quando está no edital. A fase interna é quando eles vão analisar a viabilidade da licitação, a necessidade, tá? E tem projeto executivo, projeto básico, blá, blá, blá. Aquilo lá não interessa. O que interessa pra gente é a fase externa. Como que começa a fase externa da licitação? Como que a gente sabe que está rolando uma licitação? Porque a fase externa é quando ela vai se tornar pública, é quando todo mundo vai saber que está rolando uma licitação. Não é mais aquela coisa dentro da repartição, é uma coisa para todo mundo. A fase externa, ela começa igual um concurso público. Como que você sabe que vai ter um concurso público? Quando saiu? Edital. A mesma coisa. Então, o edital é o início da licitação. O edital é o que torna pública a licitação. Ele torna a licitação pública. Aí quando sai esse instrumento convocatório, que a gente vai chamar genericamente de digital, ela tornou-se pública, tivemos início na fase externa da licitação. Então se a banca perguntar para você como que se inicia a fase externa, é com o edital. Beleza. Agora olha só as próximas fases. A fase seguinte é a habilitação. Na habilitação, olha o nome, nós iremos ver se a pessoa está habilitada para participar da licitação. Aqui nós vamos ver se ela preenche os requisitos para a participação. Aqui, nós vamos analisar, olha só, os requisitos para ele ser considerado qualificado. É aqui que ele apresenta aqueles documentos. Aqui que ele apresenta aqueles documentos comprovando que ele atende aos requisitos para participar da licitação. Ele vai mostrar lá que ele não está em dívida com o fisco, não está em dívida com a Receita, não tem dívida trabalhista, com Previdência, que ele atende aos requisitos técnicos. É a papelada para ele mostrar que ele preenche os requisitos. Aí, se o cara preencher os requisitos, ele passa para a próxima fase, que é a fase de classificação. É a fase de classificação, que também pode ser chamada de julgamento. É a mesma coisa. Aqui na classificação, no julgamento, nós iremos fazer a seleção da proposta vencedora. É aqui que nós iremos selecionar a melhor proposta. A proposta vencedora. Vai classificar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Está no nome, vai classificar. Depois disso, nós temos a homologação.
em que ele homologa a licitação. Ele verifica que está tudo certinho, não tem nenhuma irregularidade, está tudo em dia. E a última parte é a adjudicação. É a adjudicação. Conforme nós vimos, a adjudicação é o quê? É a entrega do objeto. A adjudicação é o que mesmo? É a entrega do objeto ao vencedor. É a entrega do objeto ao vencedor. Beleza. Então, olha só. Como que começa a licitação? Como que começa a fase externa da licitação? A partir da publicação do edital. Depois a gente vai ver quem que pode participar, quem preenche os requisitos para a participação. O próximo passo é selecionar a melhor proposta, vamos classificar, está lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí homologa, passa o risco, está tudo beleza, e dá o objeto da licitação ao vencedor. Beleza? Bem fácil essa parte, bem fácil. Se a banca vier cobrando mais, ela vai vir aqui, ó, como começa a fase externa. Só para ter uma noçãozinha básica. Legal, aí chega uma questão e fala assim para você, ó. Questãozinha certo e errado. A concorrência, a tomada de preços e o convite são tipos de licitação previstos na Lei 8666 de 93. Questão errada, porque não são tipos de licitação, são modalidades. Tipo é uma coisa, modalidade é outra. Olha só. Quais são os tipos de licitação? Esses tipos de licitação são basicamente, entre aspas, os critérios que nós iremos utilizar para selecionar a proposta vencedora. Esses são os tipos de licitação utilizados, exceto para concurso. Concurso depois funciona de uma outra forma, não é concurso público não, depois vamos falar dele. Mas esses tipos, o que você tem que saber? Quais são eles? Olha só os tipos que nós temos. Ó. Primeiro, a licitação do tipo menor preço. Menor preço. Menor preço. Menor preço. Ela quer comprar algo e ganha quem oferecer o menor preço, que não tem segredo. Só que aí tem um outro tipo, que é o tipo melhor técnica. É o tipo melhor técnica. No tipo melhor técnica, ela está podendo. Ela chega e fala, ó, eu tenho tanto para gastar, o que tiver o mais foda eu vou contratar. Ela chega, vai estabelecer o parâmetro de valor, e quem tiver o mais foda é o que ela contrata. E tem um que mistura. Tem um que mistura, que é do tipo técnica mais preço. Misturou os dois. Aí, ó, técnica mais preço, melhor técnica e o menor preço. Tipo um meio termo. E tem o último tipo, que é o tipo maior lance. Legal. O legislador podia ter chamado isso de critérios, né? Mas não, chamou de tipos, então a gente chama de tipos também. Quando vai licitar, dependendo do que está sendo licitado, ela adota um desses tipos aqui. O menor preço, quem der o mais barato ganha. Melhor técnica, o mais foda, técnica e preço. É o meio termo. E o maior lance é quando ela quer vender alguma coisa, quando ela quer alienar alguma coisa. Então aqui, ó, o maior lance, já pode colocar aí. É para alienações. O que é alienar? É tipo vender. Vender. Ela tem algo que ela não quer, ela vende aquilo. E ela vende para quem? Pagar mais. Ela vende para quem? Pagar mais. A gente também usa o maior lance, não é muito cobrado isso, mas anota aí para ficar completinho o material, ó. Para concessão de direito real de uso. Pouco cobrado. O que vem um pouco mais é em cima. Agora vamos lá. Quando a gente for usar uma licitação que tenha técnica envolvida, olha só, então pode ser do tipo melhor técnica ou do tipo técnica em preço. Reparou que a gente tem o técnica envolvido. Sempre que a gente for envolver a técnica, é porque nós estamos falando de atividades predominantemente intelectuais. Nós utilizaremos, então, para atividades exclusivamente,
nós utilizamos esses tipos exclusivamente para atividades predominantemente, e agora a palavrinha mágica, intelectuais. Palavrinha mágica para errar na prova, ó, intelectuais. Você não vai comprar caneta, vai construir um muro. Não, é o menor preço. Não tem frescura. Agora, pô, tem coisa que tem um caráter intelectual muito maior. Imagina que ela vai lá montar uma rede de computadores, uns sistemas. Ou ela vai, por exemplo, fazer um projeto de engenharia. Ou, calma lá, aí tem casos que, como é algo mais intelectual, a gente tem que usar uma dessas duas. Para a prova, para não ter erro, a técnica, ou a melhor técnica, ou a técnica mais preço, é para atividade predominantemente intelectual. Mole. Agora vem cá. Imagina que a gente vai comprar computador. A administração pública vai comprar computador. A gente compra o mais barato? Se você for comprar o mais barato, vai comprar aqueles computador antigo que nem mouse tinha, que é aquela tela verde, monocromática, que não dá para jogar paciência naquilo, então não serve para o serviço público. Então não vai rolar o menor preço. Ah, então eu vou usar a melhor técnica. Não, a melhor técnica, você vai comprar aqueles computadores, igual o João Paulo gosta de mentir, falar que ele tem na casa dele, aqueles computadores de 50 mil reais, que você colocar uma asa nele, ele sai voando assim, tão foda que é. Não precisa de tudo isso para jogar paciência. Então quando a gente vai comprar um computador, a gente vai no meio termo, não é? Tipo assim, eu quero um computadorzinho bom, que funciona, roda, mas vamos devagar, né? Então quando nós formos usar, olha só, algo relacionado à informática, quando forem bens e programas, ou bens e serviços, tanto faz, palavrinha mágica é essa daqui, ó, informática, quando forem bens ou serviços ou programas de informáticas, aí a gente usa o meio termo. A gente usa o quê? A técnica e preço. Que é para comprar algo bom, senão vai comprar cacareco que não funciona. E não precisa comprar aqueles computadores fodarásticos pica das galáxias também, né? Dá para ir com o negocinho meia boca ali. Então a gente vai no meio termo. Beleza até aqui? Não é algo que desmorona em prova, mas olha só como esquematizado é mais fácil para estudar. Se cair, tu mata. Não é algo que despenca em prova, de vez em quando. Mas agora esquematizadinho, ó, fica muito mais fácil para estudar. E é principalmente para não acontecer de confundir tipos de licitação com modalidade de licitação, que é o que a gente vai ver a seguir, que já é o próximo ponto. Acaba de anotar aí, para a gente já partir para a próxima. Antes de começar as modalidades, olha só. O local de realização da licitação. Aonde que a gente vai fazer a licitação? Imagina que a Prefeitura de Cascavel quer licitar para comprar canetas. Ela vai fazer essa licitação lá, por exemplo, em Fortaleza. Não, peraí. Por que está fazendo em outro lugar? Isso é meio esquisito, né? Parece fraude. Então, o que a Lei 8666 fala? Que o local de realização da licitação é na sede da repartição. É onde está a repartição que está licitando. É meio óbvio isso. É meio óbvio. Se é o município que está licitando, vai se fazer a licitação aqui, em Cascavel mesmo. Só que lógico que essa não é uma regra absoluta. Excepcionalmente, dá para fazer em outro local. Olha só, salvo motivo justificado. Às vezes justifica. Cheguei e falei, ó, seguinte, bicho, o que eu estou comprando, aqui na região ninguém tem para vender. Eu vou fazer lá em São Paulo esse troço, porque lá tem. Ah, não, aí beleza. Aí beleza, ele está justificando as razões para aquilo. Então a regra é que a licitação é realizada no local da repartição, na sede da repartição. Só que se a banca falar para você que jamais será admitida a realização de licitação em outro local, aí sabe que é mentira. Porque se for justificadamente feito, pode ser feito em outro local. Legal, agora vem cá. Como aqui Cascavel está licitando, a gente faz a licitação aqui em Cascavel. Aí a gente vai falar o seguinte, hein, que só pode participar empresa de Cascavel? Isso viola algum princípio que a gente estudou?
A competitividade, né? Então essa regra, olha só, essa regra, ela não impede licitantes de outro local. Ela não impede a participação de licitantes de outro local. A Prefeitura de Cascavel está licitando em Cascavel, mas se uma empresa de outra cidade quiser vir, venha. Princípio da competitividade. Então isso não impede a participação de licitantes de uma outra localidade. Mole pra caramba, né? Bem fácil essa parte aqui. Joia. Agora esse ponto, ó, aqui tem que ficar de olho, que aqui está no top 3 da 8666. Que são as modalidades de licitação. Porque às vezes a gente estuda igual um cavalo, a gente sabe até a jurisprudência do STF, aí a banca chega e fala, são tipos de licitação, concorrência, tomada. Não, não são tipos, são modalidades. Os tipos são aqueles que a gente viu ali. As modalidades são as seguintes, olha só. Concorrência, tomada de preços, concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Essas 5 são as modalidades que nós temos aqui dentro da 8666. Então, a primeira pegadinha que é a mais bocosona, vamos combinar, né? Não me confunda tipos com modalidades. Legal. Então, dependendo do que está sendo licitado, uma dessas modalidades é a que é utilizada. O que a gente vai aprender aqui? A concorrência, a tomada de preços e o convite são modalidades que levam muito em conta o valor do que está sendo licitado. A gente vai ver isso, que a concorrência, a tomada e o convite, olha só. Essas 3 modalidades aqui, elas levam com base em regra, não é uma coisa absoluta, em regra o valor. Claro que tem casos especiais, mas a gente varia aí da concorrência, tomada ou convite, dependendo do que está sendo licitado. O concurso é chureba, o concurso é mole. Não é o concurso público que a gente está prestando, tá? Eu sei porque eu tive essa dúvida quando eu estudava e demorou para conseguir tirar ela. Quando eu vi pela primeira vez concurso, falei, será que é? Aí fica com vergonha de perguntar, né, para alguém que já estudava mais tempo que eu, e uma vez eu perguntei, a pessoa não sabia, falou que era e era nada. É uma outra coisa, não tem nada a ver. E o leilão a gente vai aprender que é para venda, para alienar algo. Legal, vamos olhar primeiro essas 3 aqui. Mas antes disso, 2 pequenas observações, olha só. A 8666 diz que é vedada, ela diz que é proibida, que não pode ser feita, primeiro, a criação de novas modalidades. E ela diz também que é proibida, que é vedada, a combinação das existentes. Vamos lá. Ô Thales, mas como não pode criar outra modalidade sem um pregão? Não, calma lá. Quem não pode criar uma nova modalidade é o administrador. Eu sou o prefeito, estou licitando ou tive uma ideia. Não, guarda a ideia no bolso e usa uma dessas 5. Então, o administrador que não pode fazer isso. Claro que a legislação pode. É óbvio que a legislação pode. Nós temos outras modalidades, mas estão fora do nosso edital. Está fora do nosso estudo. Então, na nossa vida, somente existem essas 5. Ah, mas e se vier o pregão no edital? Eu já falei que se vier o pregão no edital, a gente vai estudar o pregão com o edital aberto. Eu já falei que eu vou montar um material para vocês, vou montar um grupo de questões, vou montar um resuminho, fazer a porra toda na tua mão. Fica tranquilo, não é para estudar aquilo ainda. Foca só nessas 5 aqui. Então, se veio o cara crachar na prova, está correto. Olha só, nos termos da Lei 8666, é proibida a criação de novas modalidades de licitação. É verdade. Não pode fazer a criação de novas modalidades mesmo. O administrador não pode inventar da cabeça dele uma modalidade nova. E também não pode fazer a combinação das modalidades existentes. Não é para fazer gambiarra, o cara chega e fala, caraca, eu tive uma ideia, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui no valor do convite, essa parte da tomada de preço com esse trecho aqui da concorrência. Tá doido? Não pode fazer isso não.
É concorrência? Segue as regras da concorrência. É tomada? Segue as regras da tomada. É convite? Segue as regras do convite. Então ele não pode fazer a criação de novas modalidades ou a combinação das existentes. Beleza até aqui? Legal. Agora vamos conversar, olha só. Concurso é grátis, quando a banca dá presente. O leilão a gente vai ver também. Tem que tomar cuidado com essas três. Por quê? Elas são muito cobradas, principalmente os seguintes pontos. Primeiro, o que é a concorrência? O que é a tomada? O que é o convite? Segundo, quem pode participar de uma concorrência? Quem pode participar da tomada? E quem pode participar do convite? E o terceiro ponto é quando a gente usa cada uma delas. Que tem a ver com valor. Vamos ver particionado. Vamos ver particionado como funciona isso aqui, que é fácil. É fácil, é só esquematizar bonitinho, fica bem mole. Ó. Vamos começar pela concorrência. E ó, daqui para frente, não apaga mais o quadro para mim não, tá? Daqui para frente, deixa para mim o quadro que eu vou ter que compará-las depois. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da concorrência primeiro. Da concorrência. Quem que pode participar da concorrência? Qualquer interessado. Sabe o que a gente vai ver aqui? Que a regra, tá? É a seguinte. Se for algo de valor alto, é a concorrência. Valor médio, a tomada. Valor baixo, o convite. Só que tem alguns casos especiais. Então a gente já vê que a concorrência, como ela é para valor mais alto, ela é a mais complexa de todas. A tomada é intermediária, o convite, como é pouco dinheiro, é mais tranquila. É a mais simples de todas. Mas vamos lá. A concorrência. Quem pode participar da concorrência? Olha só. Quem que pode participar de uma licitação na modalidade de concorrência? Qualquer interessado. Qualquer interessado. Qualquer interessado. Qualquer um pode participar de uma licitação na modalidade de concorrência. Só que aí tem um detalhe. É isso que muda nessas três formas. Ó, vai ter concurso, beleza? Saiu o concurso público, a prova é no domingo. O cara chega na sexta-feira e fala: eu acho que eu vou me inscrever para participar desse concurso aí. Vai rolar? O concurso é no domingo. Na sexta-feira ele decide participar do concurso. Vai rolar? Não vai, né? Porque ele perdeu o quê? A inscrição. O que a gente vai ver agora é, entre aspas, a inscrição para a licitação. Então quem pode participar? Qualquer um. Só que tem um prazo para ele se inscrever. Tem um prazo para ele se inscrever. Olha só, é qualquer interessado que preencha os requisitos para qualificação, preenche os requisitos para qualificação, que comprove preencher os requisitos de qualificação, e agora vem o momento, ó. Até a fase inicial de habilitação preliminar. Esse nome esquisito, até a fase inicial de habilitação preliminar, é, entre aspas, o momento final que ele tem para se inscrever na concorrência. A inscrição na concorrência é esse aqui. É o cara que preencha os requisitos de qualificação até a fase inicial de habilitação preliminar. Legal. A gente vai ficar bem tranquilos comparando os três, tá? É só comparar os três e a gente vai voltar aqui. Beleza. Tá, mas a concorrência, ela usa para quê? Olha só. Não. Quem que é o periquito? Aí já se entregou já, ó. Falou antes que alguém faça delação premiada, eu vou fazer a... Como que chama aquele cara confessa, então diminuição de pena, tal, não tem? Umas paradas dessa aí? Há muito tempo que eu vi isso então já, né? Mas vamos lá. Mas esse apitinho aí também, né? Aí você também não colabora, né? Mas beleza. Vamos lá. Olha só. A concorrência, ela é obrigatória em algumas situações. Tem casos que só serve a concorrência, que nós obrigatoriamente temos que usar a concorrência. A concorrência, ela é obrigatória, primeiro, para a compra, para a aquisição ou alienação, colocar o termo certinho aqui, ó, para a aquisição. Aquisição é compra.
para a aquisição e a alienação de imóveis. Imóveis. Então, quando a administração pública pretende comprar ou vender bens imóveis, ela vai usar a concorrência. Então, para comprar ou vender bens imóveis, é a concorrência, independente do valor, porque é obrigatória a concorrência. Tranquilo até aqui? Legal. Só que essa é uma regra. Só que essa aqui, ó, é a regra. Se eu estou falando que é a regra porque existe o quê? Uma exceção. Eu vou aprender exceção já já. Mas só deixa anotadinha ali a regra. E vem cá. Esses casos que eu estou colocando para vocês, ó, que ela é obrigatória, é independente do valor. Mesmo que for uma licitação de valor baixo, tem que ser utilizada a concorrência. Então vem cá. Esses casos aqui, ela é obrigatória, independente do valor. Falou de imóveis, tem que ser a concorrência, independente do valor. Beleza. A próxima. Nós também teremos a concorrência para a concessão de direito real de uso, para a concessão de direito real de uso. Ah, você vai explicar o que é direito real de uso? Vou. Quando vier direito civil no teu edital, pode deixar que eu explico, porque até lá você não precisa nem saber o que é. Viu na tua prova? Direito real de uso, concorrência. Pronto, não tem porque perder tempo com coisas necessárias, vamos combinar, né? Não vou só para ficar fazendo graça, explicando coisa que não cai na tua prova. Você viu lá, concessão de direito real de uso, concorrência. E a última, que é para licitações internacionais. Licitações internacionais. De novo, em regra, a gente usa a concorrência. É que tem alguns casos que também dá para usar tomada e até o convite. Até o convite. É difícil a banca perguntar quais são esses casos, não é muito comum. Você vai estar estudando lá do 20 ao 26, você vai ter toda essa parte aqui. Qual que é o que tem que dar maior atenção? Ah, sem dúvida, são os imóveis. Sem dúvida, são os imóveis. Então, quando a banca falar para você imóvel, opa, concorrência. Salvo o leilão, que tem uma exceção que a gente já vai ver ela. Concessão de direito real de uso também é a concorrência. E licitação internacional. Só que tem alguns casos que também dá para usar tomada ou convite e licitação internacional. Mas se você vê ali a banca falando da regra geral, vai nesses três aqui. Beleza daqui? Beleza. A gente vai ver depois também que quando forem valores altos, vamos estudar essa faixa de valores já, também tem que ser a concorrência. Legal. Essa é a concorrência, então, que pode participar qualquer interessado que comprove que preenche os requisitos para a participação, os requisitos de qualificação até a fase inicial de habilitação preliminar. Esse é o nome do dia final para o cara se matricular na concorrência. Ela é obrigatória para compra e venda de imóveis, em regra, concessão de direito real de usos e licitações internacionais, em regra. Depois a gente vai comparar as três, aí fica mais fácil pegar e eu faço um resumo do resumo ainda. Olha só a tomada de preço. Olha só a tomada de preço. A tomada de preços é a modalidade de licitação que será feita entre os licitantes que estão cadastrados. A tomada de preços é igualzinha a gente usa na concorrência. Ó. Quem que pode participar? Quem que pode participar? Os interessados cadastrados. Os interessados que estão devidamente cadastrados. Então, para você participar da tomada de preços, tem que estar cadastrado. Falou, professor, mas eu não estou cadastrado e eu quero participar. Posso? Claro que pode. Claro que pode. Você não está cadastrado. Você tem uma empresa e ela não está cadastrada. Mas você fica, caralho, essa licitação é boa, hein? Quero participar. Pode? Pode. Então, quem que vai participar? Os interessados cadastrados e aqueles que preencham
os requisitos do cadastro, aqueles que preencham os requisitos do cadastro até o terceiro dia, até o terceiro dia anterior às propostas. Até o terceiro dia, vou colocar certinho aqui completo para não dar rolo depois. Anterior ao recebimento, até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas. Eu estou colocando bem por extenso mesmo, para na hora da prova não ficar com medo de falar que está certo, mas calma que eu vou resumir mais ainda isso aqui depois, tá? Vou resumir, fazer o resumo do resumo. Só que eu quero colocar um pouco mais extenso, porque senão tu lembra do negócio, aí você olha e fica, ai, mas essa palavrinha, será que é pegadinha? E fica lá com medinho de falar que o troço está certo, por isso que eu coloquei um pouco mais extenso. Mas depois eu vou enxugar mais ainda. Então olha como funciona, ó. Na tomada de preço, quem pode participar? Qualquer um que está cadastrado. Os interessados cadastrados. Pô, mas eu não estou cadastrado. Posso? Pode. Mas você tem que preencher os requisitos para o cadastro, tem que preencher os requisitos daquele cadastro até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas. Beleza até aqui? Legal. Já já a gente compara os três. Essa é a tomada de preço. Olha só o convite. O convite. Quem vai participar do convite? Quem vai participar do convite? A administração pública irá convidar interessados do ramo pertinente, cadastrados ou não. Olha só. Interessados do ramo pertinente, cadastrados ou não. Mas vem cá, olha só como que rola o convite. O convite é assim, a administração pública pega e convida, está no nome, ela convida as pessoas para participar. Ela convida. E ela vai convidar quem ela quiser. Os interessados daquele ramo pertinente. O cara pode estar cadastrado ou não. Mas vem cá, imagina que eu estou cadastrado e não fui convidado. Posso participar? Claro que posso. Lembra que a licitação, ela sempre preza pela competitividade, não pela restrição. E também podem participar, olha só, os demais cadastrados. Está vendo esses caras aqui, ó, interessados do ramo pertinente, cadastrados ou não? Esses caras aqui, eles serão convidados. Eles são convidados a participar da licitação. Aí eu vejo lá, a empresa do meu lado, que nem cadastrada está, foi chamada. E eu que estou cadastrado não fui. Tenho direito? Tenho. Só que a administração pública não vai adivinhar que eu quero participar. Podem participar também os demais cadastrados que manifestem o seu interesse os demais cadastrados que manifestem o seu interesse em até 24 horas, igualzinho a gente viu ali, ó, em até 24 horas antes do recebimento das propostas. Em até 24 horas antes do recebimento das propostas. Vamos entender como funciona isso agora. Olha só, tem mais coisa do convite ainda, tá? O convite não acabou.
mas é para entender essa pegadinha que é bem comum em prova. A banca vai chegar e vai perguntar para ti quem pode participar da licitação. Só que antes de sair respondendo, você vai chegar e vai, grifar a modalidade. Não grifou a modalidade, tá dando uma de bisonho, tem que grifar a modalidade. Porque o que muda? Dependendo do que está sendo licitado, da modalidade, o prazo para o cara ingressar na licitação, ele varia. A concorrência, que é a mais complexa de todas, tem então um prazo maior. Olha só a concorrência como é complexo mesmo. É o cara que preenche os requisitos até a fase inicial de habilitação preliminar. Olha o tempo que leva, é lá atrásão. Concorrência é esquisito. Agora vem cá, na tomada, quem que pode participar? O cadastrado ou o que preenche o requisito do cadastro até o T de tomada. O T de tomada é o T de terceiro dia anterior ao recebimento das propostas. O T de tomada, o T de terceiro dia recebimento das propostas. O convite é quem a administração pública convida. Pode ser cadastrado ou não, mas eu estou cadastrado e não fui convidado. Posso participar? Pode, mas eu tenho que manifestar o meu interesse em até 24 horas. Ó, convite, 24 horas. Olha como é fácil. Convite, com 24 horas. Não tem como errar. T de tomada, terceiro dia, convite, 24 horas. Matou. E a concorrência? A concorrência é esquisito. Até a fase inicial de habilitação preliminar, que é o mais esquisito. Então é muito comum a banca chegar e falar o seguinte para você, a tomada de preços e a modalidade licitatória, das quais poderão participar os interessados cadastrados e aqueles que preencham os requisitos do cadastro até a fase inicial de habilitação preliminar. Tá certo ou tá errado? Tá errado, porque essa parada de fase inicial de habilitação preliminar não é para tomada, é para quem? É para concorrência. A tomada, o T de tomada é o T de até terceiro dia. Se ligaram na diferença? Beleza? Legal, depois eu vou resumir mais isso aqui. Eu vou fazer um esqueminha disso. Só que deixa eu acabar de explicar o convite, porque se eu jogar o esquema agora vai ficar meio zoado o teu resumo. Deixa eu acabar de explicar o convite, aí eu vou jogar um resuminho desses três aqui, mas diretaço na veia mesmo. Como que funciona o convite? O convite, a administração pública convida os licitantes para participar. Então ela tem que chamar as pessoas para participar. E ela vai convidar, no mínimo, 3 interessados. Ela tem que chamar... Vem cá, vamos esquematizar aqui do lado. Aqui no convite, ela tem que fazer o convite ela vai convidar no mínimo 3 interessados do ramo pertinente. Então a banca fala assim para você. No convite, a administração deve convidar 3 interessados do ramo pertinente. Está certo ou errado? Está errado, porque não são 3, são no mínimo 3. Mínimo 3, ela pode chamar 4, 5, 10, 2.000. Ela tem que chamar no mínimo 3. Estão entendendo? Beleza. Mas imagina que ela vai fazer o convite e não tem 3 naquele ramo pertinente. Pode ser porque não tem interessados, ou por uma limitação de mercado. Dá para ela fazer com menos? Dá. Dá para ela fazer com menos. Só que ela tem que justificar. Olha só, no mínimo 3, salvo motivo justificado. Você vai ler lá, vai estudar aquela parte daqueles artigos que eu marquei da 8666, que ela fala para você. Que ela vai convidar no mínimo 3. Só que muitas vezes, em razão de limitação do mercado, quer dizer, não tem mais gente que faz aquilo, tem só 2. Ou mesmo por manifesto desinteresse, não tem 3. Dá para fazer igual? Dá. Só que ela tem que justificar. Beleza? Estão acompanhando? Legal. Então, quando ela vai fazer o convite, ela chama no mínimo 3. Só que aí é o seguinte, uma outra regrinha agora. A cada novo convite, em que ela esteja licitando um objeto idêntico, ou assemelhado, a cada novo convite que ela esteja licitando um objeto idêntico ou assemelhado, ela irá convidar
no mínimo mais um. Ela vai convidar no mínimo mais um. Ela vai convidar no mínimo mais um, além daqueles que estavam antes. Já vou explicar isso aqui também. Para que funciona isso, essa regra? Essa regra é o seguinte. Quando a administração pública faz um convite, daqui a um tempo faz outro, e ela está fazendo a mesma coisa. Ela licitou, por exemplo, para adquirir produto de limpeza. Daqui a alguns meses ela vai de novo adquirir produto de limpeza, produto de limpeza, produto de limpeza. É a mesma coisa, uma coisa muito parecida. Para ampliar o número de participantes, cada vez que ela vai licitando, ela vai chamando mais gente. Ela é obrigada a fazer o quê? Aí aumentando. Vamos colocar um exemplo? Imagina que ela vem aqui, ó, e licita aí para adquirir material de limpeza. Aí ela vem e faz o convite. Pode pagar isso aí já. Ela faz o convite. Nesse convite que ela está fazendo, ela tem que chamar no mínimo quantas pessoas? 3. Beleza. Vamos imaginar que ela veio, ó, e chamou 3. Ela chegou e falou, ó, legal, chamei 3 pessoas. O A, B e o C. Aí passam-se alguns meses e ela vai fazer um novo convite, com o mesmo objeto. Ela faz um novo convite com o mesmo objeto. Além desses 3 que ela havia chamado, ela vai chamar agora no mínimo mais um. Ela vai aumentando o número de participantes. Ela vai fazer o quê? Ela vai chamar esses 3 que ela chamou antes, e além deles, no mínimo mais um. Ela vai aumentando o número de participantes. Vamos supor que ela está chamando tudo no mínimo, tá? Se aqui ela chamou 3, na de baixo então ela chamaria pelo menos 4. Beleza? Beleza. E ela vem agora e faz, ó, um novo convite. Um novo convite. Ela não chamou 4 na licitação anterior? Chamou. Agora ela vai chamar aqueles 4 e no mínimo mais um. Se ali ela chamou 4, aqui ela tem que chamar no mínimo 5, na outra no mínimo 6, no mínimo 7. É tudo mínimo, tá? É tudo mínimo. Se ela quiser chamar mais, ela pode. Para que serve esse dispositivo? Cada vez que ela vai fazendo uma licitação igualzinha à anterior, ela vai aumentando o número de participantes. Então, ó, se na primeira ela chamou pelo menos 3, na próxima ela tem que chamar pelo menos 4, na outra pelo menos 5, pelo menos 6, pelo menos 7, e assim vai, enquanto existirem interessados que não foram convidados. Então ela vai fazendo isso para ampliar, até chegar uma hora que não tem mais quem chamar. Aí, beleza. Entenderam essa regra? Beleza? Muitas vezes, a banca chega, fala do convite, aí tá lá, objeto, idêntico, assemelhado, no mínimo mais um. Aí o cara chega e fala, ah, tá me tirando, eu sou malandro, eu tô ligado que no convite é no mínimo 3, claro que tá errado. Não, às vezes está certo, porque se ela está fazendo um novo convite idêntico ao anterior, ou assemelhado, ela vai fazer o quê? Ampliar o número de participantes, ela vai chamando pelo menos mais um. Se na primeira ela chamou 3, na outra ela tem que chamar aqueles 3 e pelo menos mais um, então 4. Depois, pelo menos 5, pelo menos 6. E assim sucessivamente, enquanto tiverem interessados que não foram convidados. Entenderam isso? Beleza? Alguma dúvida? Legal. Esse é o convite. Como eu tinha dito, ó, aquele esqueminha lá. Qual que é o momento final para o cara participar? Ó? Aquele momento final que a gente viu ali. Depende da modalidade, né? Depende da modalidade. Nós podemos estar falando aí da concorrência, da tomada ou do convite. O momento final para participar da concorrência é aquele meio esquisitão. Fase inicial de habilitação preliminar. A concorrência, aquele mais esquisitão, ó, é a fase inicial de habilitação preliminar. O momento final para participar da tomada. O T de tomada é o T de terceiro dia anterior
ao recebimento das propostas. E o convite? Convite com 24 horas. O convite é com aquela antecedência de 24 horas. Direto na veia, ó. Direto na veia para ajudar ali na reta final, aquela batidinha que a gente dá na decoreba, mais fácil que você procure em prova. Porque as questões de licitação, às vezes elas assustam um pouco a galera, porque o texto delas são um pouco mais complexo. Começa a ler, preencher os requisitos de qualificação até a fase inicial de habilitação preliminar. Puta que eu pariu, o que será que é isso? Nem precisa saber. É só saber que esse troço esquisito é para concorrência. T de tomada, T de terceiro dia, o convite com 24 horas. Pronto, aí vai, ó, direto na veia. É o que você procura na prova para falar se a questão está certa ou errada. Legal? Já vamos treinar isso aí. Pronto. Então a gente viu aí quem pode participar. Legal. Só que como a gente estava conversando antes, a concorrência, a tomada e o convite, eles têm uma certa variação dependendo do valor. Dependendo do valor que está sendo licitado, a gente utiliza uma ou utiliza outra. Se for imóveis, se for imóveis não importa. Se for imóveis não importa o valor. É concorrência. Agora, quando é uma outra coisa, aí isso muda. Então vamos fazer uma tabelinha ali do lado, que ela é meio negligenciada na hora do estudo, é facinho, é só repetição mesmo, e cai, cara, e cai em prova. Porque se é uma questão bocosona, aí todo mundo acerta, não te diferencia. Agora, se é uma questãozinha um pouquinho mais pesadinha de licitação, que não é tão pesada, porque o edital de vocês é reduzido, aí fica mais de boa. Olha só, como funciona essa faixa de valores. Ó, nós temos duas. Nós temos duas faixas de valores. A primeira é a que a gente utiliza para obras. É aquela que a gente utiliza para obras e serviços de engenharia. A primeira, então, é a que a gente utiliza para obras e serviços de engenharia. Vamos fazer a faixinha de valores aqui. Beleza. Para obras ou serviços de engenharia, nós temos dois valores de referência. Nós temos até 150 mil e depois até 1,5 milhão. Até 150 mil, até 1,5 milhão. Essa é a primeira faixa de valores. Aí tem a segunda agora, que é aquela utilizada para compras ou demais serviços. Como assim demais serviços? Qualquer serviço que não seja um serviço de engenharia. Igualzinho em cima. Igualzinho em cima, ó, duas faixinhas de valores, só que aqui muda só o preço. É até 80 mil a primeira. E até 650 mil a segunda. Como funciona? Quando for obra ou serviço de engenharia de valor mais baixo, até 150 mil é considerado valor baixo para a administração pública. Ela vem e utiliza o convite. Até 150 mil dá para usar o convite. Naquelas licitações acima de 150 mil e até 1,5 milhão, tem a tomada de preços. Agora, quando forem licitações mais caras, o que é mais caro? Acima de 1,5 milhão, aí tem que usar a concorrência. E embaixo, a mesma coisa. Se for para comprar alguma coisa ou para um serviço que não seja de engenharia, partiu o convite. Agora, se aquilo for mais de 80 mil reais, 80 mil reais e 1 centavo, e até 650 mil, bora de tomada.
Aí, caso a licitação seja superior a 650 mil, aí a concorrência. Aí a concorrência. Beleza. Até a maioria dos resumos que você vai encontrar na internet, eles param por aqui. Isso não está errado, isso está incompleto, você vai perder questão por causa disso. Que eu aprendi assim. Me ensinaram desse jeito, ó. Até 150 mil é convite, hein? Acima de 150 mil até 1,5 milhão é tomada e a partir disso é concorrência. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque tem uma regra básica da vida que é a mesma regra que a gente traz aqui para a licitação. É a regra que fala de quem pode o mais, pode o menos. Imagina o casalzinho de namorado tá lá. Namorado novinho, uma semana de namoro, mas já liberou, já rolou e tá lá na primeira vez, dando aquela sapecada violenta mesmo, tá ligado? De molhar o colchão, ter que pendurar o colchão no sol no outro dia. E no meio do vamos ver, o cara para, olha pra menina e fala: eu posso pegar no peitinho? A menina vai mandar ele sair de cima e vai embora. Porque se quem pode o mais, pode o menos. Você tá lá mandando ver, quebrando tudo. Não pode pegar no peitinho? Pode, claro que pode. Quem pode o mais, pode o menos. Aqui é a mesma coisa, aqui é a regra do peitinho. Ó. Quem pode o mais, pode o menos. Se ele pode a concorrência que é para mais de 1,5 milhão, ele também pode para menos. Então ele também pode utilizar a concorrência aqui. Se ele pode a tomada que é para mais de 150 mil, ele também pode para menos. Quem pode o mais, pode o menos. Isso é lógico. Se ele pode utilizar a concorrência para mais, também pode para menos. Só que aí tem um detalhe. Olha só. Quando for até 150 mil, dá para usar qualquer uma das três. Só que qual que é a mais apropriada? É o convite. Se for uma licitação acima de 150 mil, e até 1,5 milhão, a mais apropriada é quem? É a tomada. Mas dá para usar concorrência? Dá para usar concorrência. Também dá para usar concorrência. Então, olha só. Essas duas aqui, ó, nesse caso o convite, nesse caso a tomada, é a mais apropriada. Mas pode ser utilizada outra. Copia que eu vou te mostrar como isso aqui cai em questão. Embaixo, a mesma coisa. Ó, até 80 mil, o convite é o mais apropriado. É o mais apropriado. Mas dá para utilizar a tomada. E dá para utilizar também a concorrência. Aqui, ó, acima de 80 mil até 1,5 milhão. Dá para utilizar a tomada, que é a mais apropriada, mas se quiser, bora de concorrência. Dá para usar concorrência. Acaba de copiar, vou te explicar como você responde isso em prova. Então, olha só. Nesse exemplo que eu coloquei aqui para você, ó, se quiser fazer uma legendinha, essa que está destacada, ela é a mais apropriada. Só para, na hora que você for estudar depois, lembrar, né? Por que eu destaquei essa bosta aqui? Aí você vai lembrar porque está marcado. É a mais apropriada. Então, o que está destacado é a mais apropriada. Mas as outras podem ser utilizadas. Vamos trabalhar exemplo de prova? Porque tem muita gente que fala assim, tá? Ó, até 150 convite, tomada, concorrência. E está errado, o CESP é ruim, o CESP vai vir na veia nisso aí, lógico. Ele chega e fala assim para você, ó. No caso de a administração pública realizar uma obra no valor de 100 mil reais, deve ser utilizada a licitação na modalidade convite. Certo ou errado? Deve ser o convite? Tipo, ou é o convite ou nada? Ou tem alternativas? Então não deve ser o convite, questão errada. Se ela chega e fala assim, ó, caso a administração pública licite para uma obra de 100 mil reais, deve ser utilizado o convite. Deve não, senhor. Por quê? Porque pode usar a tomada e a concorrência. Outro exemplo. Então, pegadinha, questão errada. Olha o outro exemplo, ó. Caso a administração pública realize uma obra de 100 mil reais, poderá ser utilizada a modalidade de concorrência. Poderá? Poderá, questão correta. Poderá. Poderá. Não é o normal, mas pode. Agora, uma outra forma, ó.
Caso a administração pública faça uma licitação para uma obra de 100 mil reais, o convite é a modalidade mais apropriada. Agora está certo? Agora está certo. Se ligaram nessa manha? Isso aqui é o ó quando cai em prova, porque é aquela questão que o cara não deixa em branco. É aquela questão que o teu concorrente, ó, deixa duas na prova. Porque isso aqui não sou eu que estou falando, está na 8666, tá? Eu simplifiquei. Ela fala assim, ó, que nos casos em que é admissível o convite, também pode ser utilizada a tomada. E em qualquer situação, a concorrência. É isso que a lei fala. Está no artigo 22, parágrafo 8º, 4º, lá para baixo. Está lá para baixo da faixa de valores. Mas ela pega, ó, o que ela diz? Que quando for usar o convite, também dá para usar a tomada. E a concorrência em qualquer situação. Agora, quando for acima de 1,5 milhão ou acima de 650 mil, é só a concorrência e não dá para utilizar outra. Entenderam até aqui? Beleza? Essa é legal. Eu, se fosse examinador, ia direto numa nessa, porque aí, ó, a maioria da galera ia deixar 2 pontinhos na conta do Papa. Então, a que está destacada é a mais apropriada, mas também podem ser utilizadas uma dessas outras. Fechou? Beleza? Essa faixa de valores ela é importante, porque ela cai em vários momentos. Vai chegar para você, por exemplo, falar, ó, que é dispensável a licitação de até 10% do convite. Pô, se tu não sabe quanto que é o valor do convite, não vai muito menos saber quanto que é 10%, para saber se é dispensável ou não. Então essa faixa de valores, ela cai bastante em prova. Quando a banca quer pegar um pouquinho no pé, ela narra um casinho concreto. Fala que a administração pública está construindo um prédio orçado em 700 mil reais. Aí você tem que vir aqui encontrar a modalidade e tal, tem que saber toda essa parte. Aí como que faz? É decorebinha. Mas olha como é fácil, ó. Aqui está o quadro bonitinho, beleza? Como que você faz o teu treino para aprender a decorar isso aqui? Decoreba é repetição. Não adianta olhar uma vez e falar, entendi. E depois não fazer mais de novo. Vai ficar para trás, vai perder a questão. Olha como que é a repetição, ó. Porque você vai chegar na prova, sabe o que vai acontecer? Vai chegar na prova, o que acontece, tá? Normalmente. Fala, cara, eu tô ligado que tem 2 faixas de valores. Eu tô ligado. Eu sei que tem, ó. Eu sei que tem uma que é de 150 mil e uma que é só colocar um zero na frente, que é 1,5 milhão. Ah, beleza. Aí tem a outra. Tem a outra lá que é de 80 mil e aquele número meio esquisito, que é o de, tá, beleza, 650 mil. Tá. Aí lembrar, convite, tomada, concorrência, é mole. Você vai lembrar, ó, aqui é o convite, aqui é a tomada, aqui é a concorrência. Mais fácil ainda lembrar a regra do peitinho, que quem pode o mais, pode o menos. E aqui pode a tomada, e aqui pode a concorrência. Mas a mais apropriada é a primeira. Beleza, isso aqui você lembra. Aonde que mora o perigo aqui? A banca chega e fala para você que a administração pública está fazendo uma obra, que ela vai comprar detergente, que ela vai contratar um serviço de engenharia, que ela vai contratar um serviço de vigilância e limpeza. Aí você não sabe enquadrar aqui. Olha como é fácil. Porque depois a gente fica na dúvida, né? Fala, tem obra, engenharia, compra. A gente mistura e não sabe colocar o que aonde. E não consegue colocar o que onde. Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo esse só. Olha só. Só colocar um pouquinho mais para baixo. Aqui 80 mil. Aqui 650. Vem cá. Tem uma faixa de valores mais alta e uma mais baixa. Legal. Alguém alguma vez já fez alguma coisa em casa, mexeu com casa, fez uma reforma, tal, que precisou de pedreiro? Nunca. Ouviram? Parente, pai, sei lá, alguém fazendo? Alguma vez que mexeu com o pedreiro chegou e falou, nossa, cara, eu fiz a obra aqui, ó, ficou mais barato. Ficou mais barato. Eu falei que ia ficar 5 mil, ficou 3. Ó, que beleza. Já aconteceu isso alguma vez? Ou é o contrário? O que é 1 vira 2, no final é 5 e não deu para fazer tudo ainda. Fica sempre mais caro, não é? Então o que você lembra? Sempre que mexer com pedreiro, vai ficar mais caro. Então sempre que forem obras, que é o que a gente mexe com pedreiro, fica mais caro, é a faixa de cima. Alguém aqui é formado em engenharia? Fala bem a verdade para mim. O engenheiro nada mais é do que um pedreiro diplomado? Então, ele concordou comigo. Ó. Obras e serviços de engenharia. Serviços de engenharia. A merda tem que fazer a faculdade do caralho, isso dá um monte de número para escrever que é pedreiro, né? Mas vai fazer o quê, né? A gente perde o aluno, perde a amizade, mas não perde a mnemônica. Então, ó, o pedreiro é obra ou engenharia, tá mexendo com o pedreiro. Então, sempre que for mexer com o pedreiro, vai ficar mais caro. E embaixo é o que sobrou. Embaixo, a faixa de valores que sobrou é compras, para comprar alguma coisa, para adquirir algo, ou demais serviços. Muito mais fácil memorizar assim. Porque você chegar e fazer assim, ó,
Pá, lembrar do troço construído em prova é foda. Ah, capaz, na hora da prova, que aquele monte de questão, relógio correndo, ansiedade, o cu na mão, tal, você tá a 1000, aí é difícil lembrar disso aqui pronto, do jeito que está aqui. Agora, construir não é difícil. Começar do zero a construção. Você chega e fala, ah, não, legal, é treino, é condicionar o cérebro aqui lá, legal. Ah, tá, tem duas faixas de valores, uma é 150, a outra é 1,5 milhão, aqui é 80, aqui é 650, tá, convite, tomara a concorrência, fechou com o pedreiro e fica mais caro, pronto. Aí é fácil, esse treino, entendeu? Fica fácil. Porque muitas vezes você só ficar olhando assim, fica lá, estudar, tá, beleza, tal. Até vai, mas se você pegar e fazer esse treino mesmo, faz algumas vezes para você ver. Isso fica automático, isso aqui não muda. Isso aqui não muda. Aí a questão chega e fala para você que a administração pública vai fazer não sei o que lá, no valor de 700 mil. Aí você sabe montar a tabela, você sabe identificar se o que ela está falando para você está na faixa de cima ou está na faixa de baixo. Aí fica muito mais fácil para responder. Não é aquela questão impossível de ser feita, é fácil. É uma decorebinha boba, só que como a gente pega isso aqui na lei, tudo por extenso, tudo corrido, é difícil mesmo a gente esquematizar. Agora, esquematizado assim, não tem rolo. Beleza? Alguma dúvida? Pronto, está aí a primeira parte. Olha só, dando sequência aqui. Quando tratar-se de... Vou aprofundar um pouquinho agora, mais pouco, tá? Mas está tudo dentro da lei ali mesmo. Quando tratar-se de consórcio público, esses limites aqui têm uma variação. Esses limites poderão ser aplicados em dobro ou em triplo. Em dobro é quando for um consórcio constituído por até 300. E em triplo é quando for um consórcio constituído por mais de 300. Saber o que é um consórcio público não está no teu edital. Consórcio público é um tópico de direito administrativo que ele caminha meio lado a lado de organização da administração pública. Por isso que você não sabe direito o que é um consórcio público. Porque ele não está no edital. Mas só para ajudar aqui, eu vou explicar o básico. O que é o consórcio público? É quando os entes federados se unem para criar uma pessoa jurídica. O que eles fazem, por exemplo? Ó, no Nordeste, é um pouco comum isso. Eles pegam ali alguns estados do Nordeste, que tem muito a ver com turismo, aqueles estados mais ali junto ao mar que tem muito a ver com turismo, se juntam e criam uma pessoa jurídica direcionada a movimentar o turismo. Não é só, por exemplo, o estado ali do Rio Grande do Norte, da Paraíba. Não, ele pega, não é por um estado, ele pega mais de um estado. Às vezes se une lá, vamos se unir aí, Rio Grande do Norte, Paraíba, beleza? Para fazer aqui uma pessoa jurídica para incentivar, para fomentar o turismo. Aquela pessoa jurídica ela não vai funcionar só no estado, ela funciona nos 2, nos 3, nos 4, nos estados que estão funcionando. Isso que é um consórcio público. É uma pessoa jurídica criada por mais de um ente federado. Agora, se aquele consórcio público é criado por até 300, nesse caso, sabe esses limites que a gente estudou? São aplicados em dobro. 150 mil vira 300, 1,5 milhão vira 3 milhões. Se for um consórcio público maior, composto por mais entes, imagina que juntaram-se todos os entes federados mais a União e fizeram um consórcio público fodão. Nesse caso, como tem mais de 3 entes, esses limites aqui são aplicados em triplo. Como assim? O que é 150 mil vira 450, o que é 1,5 milhão vira 4 milhões e meio. A banca não vai jogar um caso concreto disso para você, tá? Ela não vai. Não é comum. O que ela pode perguntar é direta decoreba como está aqui, ó, na veia como está aqui. Então, o que é o consórcio público? É a reunião de entes. Se ele for formado por até 3, aqueles limites são em dobro. Se for um consórcio maior, que tem mais de 3, tem 4, 5, 6, 7 entes, aí esses limites são aplicados em triplo. Beleza? Tranquilo até aqui? Uma pequena complementaçãozinha, né? Algo que desmorona, tá? Mas como ele fica meio perdido lá na lei, às vezes a banca copia e cola, e se a gente não viu pelo menos uma vez, não está no resuminho, acaba deixando a desejar por bobeira. Vamos então agora para a próxima modalidade de licitação. Falamos então do convite, da tomada e da concorrência. Vimos quem pode participar e de acordo com a faixa de valores, qual a modalidade que a gente usa. Bora para a próxima agora. Bora falar do concurso.
Esse concurso aqui não é o concurso público, é uma outra coisa, uma coisa diferenciada. Esse concurso pode participar qualquer interessado. Qualquer um pode participar desse tipo de concurso. Qualquer interessado pode participar. E para que serve esse troço? Esse concurso ele serve para a escolha de um trabalho técnico, científico ou intelectual. Ele serve para escolher um trabalho técnico, científico ou intelectual. Aí a administração pública, para quem ganhar esse concurso, ela vai instituir um prêmio ou remuneração. E o cara ganha um prêmio ou remuneração. Sabe o que é muito comum ver isso aqui? Tribunais federais, Tribunal Regional Federal, vira e mexe faz aí. Aqueles concursos de monografia jurídica. Aí você vai e faz uma monografia sobre algum assunto do momento. Aí eles vão olhar aquelas monografias e falar, ó, esse aqui sabe escrever, hein? Ficou bonita, ganhou. Aí vai dar um dinheiro para o cara, pode dar um prêmio, dar uma moto para quem ganhar, vou dar um dinheiro para quem ganhar. É isso que é o concurso. É tipo um concurso cultural, por assim dizer, mas não é bem isso. Nesse concurso, ele é o mais simples de todas as modalidades. Qualquer um pode participar e a administração pública quer escolher um trabalho técnico, científico ou intelectual. É só lembrar dessas monografias que tribunais fazem. Aqueles concursos de monografia. A pessoa faz uma monografia jurídica sobre algum assunto específico. Aí, sei lá, um concurso de monografia sobre delação premiada. Aí todo mundo escreve sobre delação premiada. Aí ele vai escolher um. Aquele que ganhar vai receber um prêmio ou uma remuneração. Beleza? Esse aqui, quando cai em prova, é chulé. Copiou, colou mesmo. Aí tem o próximo. O próximo é importante ficar de olho, que é o leilão. O leilão também cai bastante em prova. O leilão é quando a administração pública quer vender alguma coisa. Ela quer alienar alguma coisa. Leiloar é vender, alienar. Então, para que serve o leilão? O leilão serve para a venda, para a alienação. Tá, mas venda, alienação do quê? Primeiro, bens móveis inservíveis. Bens móveis inservíveis. Imagina aí que a polícia vem, vai fazer a troca de viaturas, comprou viatura nova, tal, beleza, e as viaturas antigas que não vai usar mais? Leilou. Leilou. Aí trocou o material do escritório e essas mesas aqui, leilou. Então, quando tem alguma coisa que ela não usa mais, ó, bens móveis, ela leilou. Ela leilou. Legal. A gente também usa o leilão no caso de produtos que foram legalmente apreendidos ou penhorados. Você está lá na PRF, aí passa um carro, manda parar, abre o porta-mala, 200 iPads dentro do porta-mala daquele carro. Aí esses iPads foram apreendidos, esses 150 iPads foram apreendidos, nós vamos leiloar esses 100 iPads. Foi isso o tempo que isso acontecia, né? Hoje, filho, o assunto é bem diferente hoje, você não sabe como que está lá. O pessoal que a gente conhece trabalha na PRF, até na própria Receita. Chega, igual o pessoal que fica na aduana, a gente fala, porque sabe que pega muita coisa ali, né? Aí falou, fala, na moral aí, você deve ter tudo que é eletrônico em casa, né? Falou, rapaz, você não tem noção como que é ali. Falou, ó, a gente fica de olho, se alguém fizer coisa errada, é escondido. Ou é grupinho, ou é o grupinho todo, porque se eu tô lá, eu vejo o cara fazer errado, já na hora eu denuncio, dou voz de prisão para ele na hora já. Se eu sou vejo o meu colega policial fazendo aquilo, eu dou voz de prisão para ele na hora. Os caras têm toda essa, um fiscalizando o outro, tem que ser assim mesmo, né? Porra, o cara vai entrar no serviço público fazer merda. Tem mais que se fuder mesmo. O cara estuda igual um cavalo. Ganha 10, 11, 12 conto. Aí vai ficar pegando o troco na beira da rodovia. Tem que se fuder mesmo. Nem que não for troco, nem que for dinheiro pra caralho. Mesmo que dá 500 mil reais pra fazer vista grossa. Não tem que fazer mesmo.
tem que se fuder mesmo. Então, é isso que é legal, né? Tá mudando de baixo para cima, não de cima para baixo, né? A gente pode ver que está acontecendo cada dia mais, né? O Brasil está mudando por culpa da gente, servidores, policiais aí que não admitem, não querem pegar 1 milhão, ele quer fuder o cara que está fazendo coisa errada. Ele não, pressão, caralho, eu vou me fuder, mas vou te fuder junto também. É mudando de baixo para cima que está mudando esse troço. Então, embora você faça brincadeirinha aí, o troço está bem diferente. Eu acho que quem estuda, o cara rala, chega a fazer coisa errada, tem mais que tomar no cu. Mas vamos lá. Voltando aqui, ó. Então esses bens que foram apreendidos, penhorados, vão ser leiloados. Passou lá o carro lá, como ama, vai leiloar aquele troço lá. Ah, e se aprender umas drogas, umas armas, vai leiloar? E não, né, pô? Bens lícitos, né? Bens que podem ser vendidos. E tem o último que é para ficar de olho, ó. Quando nós tivermos imóveis, lembra daquela exceçãozinha lá na concorrência? Chegamos nela. Imóveis oriundos de dação em pagamento ou procedimentos judiciais. Então não é qualquer imóvel. É imóvel oriundo de dação em pagamento ou procedimento judicial. É tipo assim, eu tenho uma dívida com o município, eu dou um terreno para pagar aquela dívida. Ou eu briguei com aquele imóvel perante a justiça e perdi ele em juízo, ele pode ser leiloado. Então, quando a gente fala de imóvel para comprar imóvel, concorrência. Para vender imóvel, depende. A regra é a concorrência. Mas nesses dois casos específicos, dá para usar quem? O leilão. Beleza? Aí a banca chega aquelas questõezinhas tipo assim, ó. Sempre que a administração pública for fazer a aquisição ou a alienação de bens imóveis, deverá utilizar a concorrência. Não, sempre não, né? Tá errado, porque dá para usar o leilão, a gente sabe. Agora, se ela chega e fala assim para você, ó. Como regra geral, a administração pública irá leiloar os bens imóveis mediante leilão. Certo ou errado? O leilão é a regra geral para vender bem imóvel? O leilão é uma exceção. A regra geral é quem? Concorrência. Então, cuidado com o imóvel, tá? Ó. Cuidado com o imóvel. Tem esse esqueminha aqui do lado para ajudar a memorizar. Ó. Os imóveis. No caso de venda. Lembra que o leilão é só para venda. Falou de imóveis. A regra, qual que é a modalidade mesmo? Precisa ouvir. Concorrência. Mas dá para utilizar o leilão quando for dação em pagamento ou procedimento judicial. Então, cuidado para não confundir. A banca fala para você que somente a concorrência ou fala que a regra é o leilão. Cuidado para não confundir, tá? Só para sacar bem essas duas diferenças aí. E o leilão, a gente sabe então que é para venda. O leilão é para venda. Para quem dar o maior lance. Para quem dar o maior lance. Ela chega e vai vender carro, e quem pagar mais, leva aquele carro. Leva aquele carro, é o maior lance. Desde que esse lance, ele seja, olha só, igual ou superior à avaliação. Igual ou superior à avaliação. Por exemplo, você avaliou o carro em 10 mil, não pode vender por menos que isso. Igual ou superior. Não precisa de crase, né? Igual à avaliação, dá para colocar, acho que é caso facultativo, se não me engano. Porque se for igual, não precisa. Se for superior, precisa. E que se for, deixa sem. Pronto.
Passei da minha época, eu me dou o luxo de não precisar mais saber essas coisas. Eu posso ter esse luxo agora, de voltar a capiar os ex. Vamos lá. Leilão, então, é para venda, bens imóveis e servíveis, produtos legalmente apreendidos ou penhorados, e imóveis, só nesses dois casos. Aqui eu estou dando uma ênfase porque cai bastante também. Ele cai bastante. Tem uma regrinha, que ela é muito pouco cobrada, mas eu vou aproveitar para colocá-la aqui. Nesse caso, desses bens móveis inservíveis que ela está vendendo, isso aqui eu estou aprofundando, tá? São bens móveis até 650 mil. Se esses bens móveis forem superiores a 650 mil, aí é concorrência. Não é muito comum ver em prova, mas já que a gente está esquematizando bonitinho com calma, né? Vou colocar aí também. Então, até 650 mil, a gente pode utilizar o leilão. Se for acima disso, já vai ter que ser a concorrência mesmo. Mas não é tão comum, tá? Só estou deixando um pouquinho mais completo. Alguma dúvida até aqui? Joia, olha que fácil. Essas são as 5 modalidades de licitação. Beleza. Assunto super cobrado em prova. Uma outra parte também que cai bem de licitações e que geralmente é meio negligenciada é a parte que fala daquela publicidade que é dada à licitação. Vamos falar um pouco disso aqui agora. É a parte da publicidade que é dada à licitação. A banca fala assim para você, ó. Em toda modalidade licitatória será obrigatória a publicação de um edital convocando os interessados. Certo ou errado? Olha a pegadinha. O edital não é obrigatório em todos os casos. Olha só. Olha só. Nós temos o edital obrigatório, o edital, o instrumento de edital, porque o edital é aquele catatauzão assim, cheio de regras, cheio de coisas. O edital é obrigatório para a concorrência, a tomada de preços, o concurso e o leilão. Quem que está faltando? O convite. Tinha que ser o diferentão do convite. O convite é a modalidade cheia das frescuras lá. É toda diferentona. Olha como funciona o convite. Ó. Então o edital, ele não é obrigatório para o convite. Ele é obrigatório para concorrência, tomada, concurso e leilão. Para o convite não precisa. Olha como funciona o convite. Ó. O convite é o diferentão aí. Sabe como funciona a publicidade que nós damos ao convite? Muito mais simples. O convite é assim, ó. Haverá o envio da carta convite. Sabe aqueles no mínimo 3 interessados, ramo pertinente cadastrados ou não que a gente falou antes? Lembra aquele no mínimo 3? Ela manda essa carta para esses caras. Ela envia a carta convite. Tá, e as pessoas que não foram convidadas, como que elas podem saber? Porque além da carta convite, vai ser feita uma afixação na sede. Ela pega, fala, vou chamar 3, manda 3 cartinhas, pega uma cópia, ó, coloca lá na sede da repartição. Naquele muralzinho mesmo, no mural de licitações. O convite tem uma publicidade muito mais simples, porque o convite é dinheiro de pinga. Para a administração pública, o convite é dinheiro de pinga, não é nada. Convite é dinheiro de pinga. Então, como é pouco dinheiro, nem compensa gastar dando publicidade para ele. É só mandar carta para os cabras e afixar em local. Essa carta convite aqui que a gente está vendo, ó, é aquela que a gente envia para no mínimo 3 interessados, tal, que a gente conversou antes. É aquilo lá. Beleza. Então o convite é simples. Já falamos da publicidade do convite. E a publicidade das outras modalidades? Como que rola? Rola assim, ó. A gente vai pegar esse edital. Tá ligado? Só que o edital é um catatal desse tamanho, é grande. A gente pega aquele edital e faz um resumo. Faz um resumo do edital. Esse resumo do edital, ele será publicado no mínimo uma vez
ele será publicado no mínimo uma vez, primeiro, no Diário Oficial. Depende, se é a União, Diário Oficial da União, se é o Estado, Diário Oficial do Estado, aí varia. Pelo menos uma vez no Diário Oficial. E também no Diário Oficial e em jornal de ampla circulação. Em jornal diário de ampla circulação. Ou só jornal, pode colocar jornal diário aí, mas banca não fica muito nessas manhas, não. Aqui é copiou, colou mesmo, não tem muito segredo. Então, como funciona? O edital, que é obrigatório para aquelas modalidades, ele tem uma forma um pouco mais fresca de dar publicidade. O convite é simplão. Envia a carta, afixa na sede, está feita a publicidade. O edital não, faz o resuminho dele, porque não dá para publicar aquele catatal inteiro, faz tipo um resuminho. E esse resuminho ele é publicado no mínimo uma vez, pelo menos, no Diário Oficial e em jornal diário de ampla circulação. Mas além desses meios, se a administração pública quiser utilizar outros, ela pode? Pode. Isso aqui é o mínimo. Isso aqui é o mínimo. Então, olha só. A administração pública pode usar outros meios além desses. Não é substituindo, hein? É somando. Por exemplo, vamos colocar na internet, vamos colocar no rádio, na televisão. Ela pode, mas isso aqui é o mínimo que tem que ser feito. Ela pode usar outros meios, mas é outros meios além desses. Porque dependendo do vulto da licitação, quando é uma licitação de valor mais alto, tal, aí realmente ela pode querer usar outro meio, até mesmo para dar uma publicidade maior. Beleza até aqui? Legal. Então a pegadinha que a gente estava vendo antes, ó. É uma coisa que leva a erro mesmo. A banca fala que em virtude do princípio da publicidade que rege toda a administração pública, sempre será feito um edital de licitação de forma a dar publicidade às modalidades licitatórias todas. A questão vai te levando a erro. Ela fala a princípio da publicidade. Questão bem pegadinha mesmo. É só você estar ligado que não tem edital para tudo, porque o convite não precisa de edital. O convite, apenas a carta convite, mas a fixação está feita a publicidade. A publicidade mais pesada é para aquelas 4 outras formas. Alguma dúvida? Beleza. Imagina o seguinte. Sexta-feira, à noite, sai o edital da Polícia Federal para a prova domingo. Tá certo isso? Porque tem que ter uma antecedência, não tem? Aqui é a mesma coisa? Aqui é a mesma coisa. Então, quando for dada essa publicidade, até a ocorrência do evento ou recebimento das propostas, tem um prazo mínimo, que é o que a gente vai ver agora, olha só. Existe um prazo mínimo. Esse prazo mínimo é aquele prazo mínimo existente entre essa publicidade que foi dada, e o recebimento das propostas ou realização do evento. Ou realização do evento. Então tem que ter um prazo mínimo, que é o que a gente vai ver agora. Como assim, Thales? Assim, ó, quer ver? Imagina que foi feita aqui a publicidade. Aqui foi dada a publicidade. Entre ela e o recebimento das propostas, ou mesmo a realização do evento, vai ter o quê? Um prazo mínimo. Vai ter um prazo mínimo.
Justamente para a pessoa poder preparar a documentação, para a pessoa poder separar tudo que ela precisa, tal, para ver se ela vai querer participar ou não, igual concurso. Igual concurso. E esse prazo, o pessoal nunca estuda para a prova. Por quê? Porque a hora que você lê ele na Lei 8666, você fala que aquilo não cai. E cai. Não desmorona, não vem, toda santa prova. Mas cai. Só que aquele prazo que a gente vai estudar, olha por que o pessoal não estuda. Esse prazo ele varia de acordo com a modalidade e o tipo de licitação. Aí o cara vê lá que no concurso é 45 dias, na concorrência melhor técnica e preço, empreitada integral 45 dias. Para concorrência nos outros casos 30 dias. Para tomada de preço para tomada de preços melhor técnica e preço 30 dias. Tomada de preço nos outros casos 15 dias. Aí vem lá o leilão 15 dias e o convite 5 dias úteis. O cara começa a ver aquela maçaroca de prazo, aí ele fala, não cai. E cai. Vira e mexe, cai. E não é difícil. Tem um esqueminha que eu inventei também, que a gente vai fazer depois do intervalo, para aprender a decorar esses prazos. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Pegaram o materialzinho de licitações, de questões? Quem não pegou, pega lá no Xerox, que a gente vai fazer depois, tá? Qualquer coisa, estou à disposição, pessoal. Só chegar.